Vamos aos destaques da edição de hoje do jornal O Dia, edição de segunda-feira, 7 de abril de 2025. Destaques nacionais: Tarcísio discursa em ato pró-anistia em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou ao lado de outros governadores do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados em defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Participação, inclusive, de piauienses. E o senador Ciro Nogueira esteve por lá também na Avenida Paulista participando desse ato. E aí, Nathanael, rapidamente falando sobre esse assunto, eu não consigo compreender uma linha de contradição entre os que se dizem não ter participação, não terem sido mentores dos atos do dia 8 de janeiro. Porque assim, como é que você vai pedir anistia de algo que você não fez? Como é que você vai pedir perdão de algo que você não tem nada a ver? Então assim, ao meu ver, eu acho que é uma assinatura de confissão antecipada. Porque assim, se eu não tenho nada a ver, se eu não cometi um delito, eu não tenho nada que pedir perdão ou dizer, não me condene, não me julgue, me anistie da culpa. Que culpa? Se todos dizem que nada tem a ver com o ocorrido. Então fica muito contraditório esses atos. O Jornal O Dia também destaca, final de semana marcou os 4 anos da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. 4 anos depois dessa morte, que continua sendo lembrada pela população, o final de semana marcado por homenagens. São 4 anos de saudade, de um gestor que de fato deixou sua marca. Foi prefeito por 4 mandatos aqui na nossa capital, Firmino Filho Soares da Silveira, que nos deixou no dia 6 de abril de 2021. Grande gestor, grande articulador político, um cidadão do bem. E eu digo aqui a você de casa que se Firmino não tivesse partido para a morada eterna, certamente o cenário político do Piauí seria um outro. Olhe lá se ele não tivesse se tornado até, quem sabe, o governador do estado, porque um cara bem quisto, bem avaliado, bom articulador, infelizmente partiu para a morada eterna e o Piauí ficou órfão de uma grande liderança política. Afirmo aqui categoricamente que se ele estivesse entre nós, o cenário seria totalmente diferente. Quem sabe ele não estaria no comando do Palácio de Karnak, porque ele tinha tudo para se tornar um grande governador. Bom, só para finalizar, mais destaques, uma passada rápida. A oposição cresce com os insatisfeitos da base do governo. A avaliação do deputado federal Júlio Arcoverde, em entrevista ao Jornal O Dia, destacou as perspectivas de crescimento da oposição no Piauí, visando as eleições de 2026. E ainda, PEC, Senado discute fim das eleições a cada 2 anos. O relator é o piauiense Marcelo Castro, que quer também o fim da reeleição para cargos do Executivo. Em Parnaíba, prefeito Francisco Emanuel exonera Mão Santa, Adalgisa e todos os comissionados da Prefeitura de Parnaíba, viu, Chico? A decisão ocorre poucos dias após o rompimento político entre Francisco Emanuel e a família Mão Santa. E aí já foram nomeados alguns cargos, inclusive a esposa do prefeito nomeada secretária de Assistência Social, um tio nomeado para uma outra secretaria, a mãe do prefeito segue lá no comando do Instituto de Previdência de Parnaíba, e reforma administrativa lá no litoral do estado. Chico Gomes. Olha, essa situação é o seguinte. Tem um ditado que diz que o combinado não sai caro. Então, o que ocorre? Existia um acordo para que os grupos administrassem a cidade, beleza. Agora, pelo que se fala nos bastidores, esse acordo deixou de ser cumprido quando, segundo pessoas, eu converso com pessoas lá de Parnaíba, a deputada Gracinha queria fazer o seguinte, queria mandar em tudo, até nas ações do prefeito. Quem tinha que se reunir com o prefeito, quem tinha que ser recebido pelo prefeito. Então, assim, minha gente, não é assim. Por mais que o Natan seja o meu sucessor e eu tenho um acordo com ele para que ele siga uma linha de raciocínio comigo, o gestor é ele, eu não tenho que interferir, eu não tenho que estar ali dando as cartas.
eu tenho que dialogar. Se ele está fazendo algo que eu não concorde ou que diverge daquilo que nós combinamos, o que eu tenho que fazer? Dialogar, Natan. O nosso combinado, o nosso acordo não é esse. Agora, querer mandar, querer usar as pessoas como fantoche, dá nisso. Bom, 7h11, daqui a pouquinho mais destaques da edição de hoje do Jornal Dia. Você assina, viu? Pode assinar no 2106-9944, você liga, assina, recebe no conforto da sua casa, do seu escritório. Também a nossa versão digital, 2106-9944, né? 9944. Participação no telefone, bom dia, quem fala, por favor? Bom dia, Natanael Botana. Bom dia, Chico Gomes, Fábio da Pissar. Fica à vontade, Fábio. Abraço para você. Rapidamente, eu aprendi com um psicólogo do Rio de Janeiro há 10 anos atrás, ele me está palestra aqui, e simplificar é mais difícil que complicar, mas eu vou simplificar para não atrapalhar o programa. Um abraço para o João Gomes, professora Castelo Tremensul, Coronel César Lopes na Ilhota. Coronel César Lopes está completando agora dia 13, estou até dizendo isso aí, que eu sempre estou acompanhando ele nas viagens dele. Essa eu não vou, ele vai para Fortaleza, que ele vai com a família, né? Eu não sou inconveniente de viajar com ele para a família, para Fortaleza. Coronel César Lopes da Ilhota. Um abraço para o João Gomes, professora Castelo Tremensul, o Cléio Jeremias ali Barroso, o seu Francisco Faria Perseguir Estito, Sérgio Márcio Arnalino Nogueira Centro Norte e Yasmin Aloysio Matador. Eu estou aqui com 2 livros, esse aqui realmente eu não li não, viu? Com aquele debochado que fica ali no programa dele dizendo que eu não gosto de livro, isso aqui realmente eu não li ainda não. É Lá Sem Sombra, é Sombra do Passado, Dr. Milton Borges, médico otorrino, e da professora Raimunda Celestina Mendes da Silva, que é professora de português da UESP. E dizer que ele fica com deboche, dizer que eu não passei no concurso de 2007, é raro o gabarito da questão 31 de conhecimento específico, e eu entrei na justiça e pedi a vaga, viu? E eu, de português, desse concurso de 2007, da SEDUC, eu trabalhei até no liceu em 2005. Eu não errei nenhuma questão de português, viu? Obrigado, Fábio da Pissar. Ok, Fábio, obrigado pela tua participação também no WhatsApp. Bom dia, Comando Geral, liderado por Chico Gomes e companhia de homens que falam a verdade e notícias. Que Deus abençoe a todos com a luz do seu verdadeiro amor. Um abraço aí ao ouvinte de vocês, a Lucília Moura, inclusive, ela é candidata à primeira suplência de Marcelo Castro, senador, e ouve o programa. Um abraço aí a Lucília Moura e a todos da FM. O dia do Comando Geral é o Caboré para morar. Tchau! Ok, Caboré trazendo informação aí dos bastidores da política, viu? Lucília Moura, suplente de Marcelo Castro, Caboré. Pleiteando, né? Pleiteando a indicação. Tem muita gente de olho na vaga também, né? E, inclusive, essas primeiras indicações da suplência, meu amigo, tem dado o que falar. Todo mundo quer. Porque é o seguinte... uma primeira suplência no Senado é algo muito bom. A qualquer momento você pode assumir. Até a segunda suplência também é bom. Eu lembro do ex-deputado Zé Santana. Que assumiu, né? Foi senador, efetivo. Exatamente. Wellington Dias eleito governador, Regina Souza, primeira suplente, assumiu. 2018, Regina Souza, senadora no exercício do mandato, foi eleita vice-governadora. Renunciou ao cargo lá no finalzinho de dezembro, e Zé Santana, então, segundo suplente, assumiu 30 e poucos dias. Foi senador de fato por pouco mais de 30 dias. Que conta com todas as regalias e privilégios e os benefícios de um ex-senador da República. Exatamente. Então, assim, todo mundo quer ser primeiro suplente. E, na realidade, eu até discordo do formato que é feito a montagem de chapa para Senado. Porque, assim, querendo ou não, o Senado é legislativo. Então é o seguinte, não tinha que ter essa indicação de primeiro e segundo suplente. Não, monta-se as chapas e aí os que forem ficando em segundo, terceiro colocado ficam na questão de suplência. Agora o cara já entra com... O cara bota a mãe, bota a esposa, bota o filho, bota o irmão, bota só quem ele quer, só quem é do seu agrado. O Natan não vai querer botar o Diol, vai querer botar o irmão, tá entendendo? A dona Érica Pessoa. Então, é essa observação. Bom, 7h15, um abraço aqui para o Henrique Adelino, direto de Valença, do Piauí, nos acompanhando. Por aqui também o Evandro, daqui a pouquinho vamos ouvir o Evandro. Tem participação no telefone, bom dia. Bom dia. Quem vos fala é seu grande amigo Raimundo Nonato Vicentino Menezes,
Mais uma vez o Mengão disparou. Foi na marra, mas ganhou. Eu quero mandar um abraço aí para todos que estão em sintonia. Bom dia, Nathaniel. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, que é o Inclusive, Chico. Bom dia, o Inclusive aí. Inclusive, meu querido, muito bom dia a você. Você que é um ouvinte de cadeira. Aproveita também, abraço o filho do Inclusive, é o Fernando, né? Fernando lá do Bela Vista. Um abraço, Inclusive. Peraí, vou mandar aqui rapidamente que o tempo é ouro. Mandar um abraço aí pro Adão do Quina 1, Quina 2, Quina 3, Quina 4. Já tá em sintonia, ele chega às 5 horas da manhã, rapaz, para trabalhar. E o homem que trabalha é assim. Mandar um abraço aí para, já falei, no Adão do Quina 1, Quina 2, Quina 3. Mandar um abraço aí para Dona Francisca Silva aí no bairro Alto Alegre. Dona Maria Lopes da Silva aí na Nita Ferrari. Meu presidente de futebol da Federação Piauí do Esporte, Roberto Brau, está coladinho ali na Zona Leste. O Ron aí da Banca de Revista aqui na Praça Pedro II. Dona Gorete, aí assim, e a Miriam Zanito do bairro Futebol. Eu retorno aí dos estúdios Líder de Campeão, vocês. Um abraço pro meu amigo Carivaldo. Tchau, tchau. Ok. Tá aí a participação do nosso amigo Raimundo Nonato Vicentino Menezes, o Inclusive, participação no WhatsApp também. Sim, mas se o Congresso, se o STF está dizendo que eles são bandoleiros, que estão prendendo todos, estão prendendo pessoas que não fizeram nada, marcharam uma estátua de batom, estão pedindo 15 anos, enquanto o governo do PT já liberou terrorista, já deu anistia para terrorista. Entendeu? Se a justiça brasileira está dizendo que eles são culpados, então tem que pedir sim. É simples, é só olhar por esse lado. Agora, quando a pessoa não quer olhar, tudo bem. Aí faz de conta que não está acontecendo nada. É que nem falou no início aí. O jornalismo, infelizmente, a imprensa hoje não é mais como era antigamente, ou se foi algum dia, de passar as verdades que está acontecendo. Todas são compradas hoje, infelizmente. Ok, Evandro, obrigado pela tua participação. A opinião do nosso ouvinte a gente respeita. 7h18, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre esses protestos, né? A manifestação ontem em São Paulo e várias partes do país. Quase não sai. 7h18, mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes do dia. Bom dia para todos. Bom dia. Aqui Murilo Moço. E aí, Chico, a linha que você tá falando aí desse negócio de anistia. Assim, eu acho que quem fez baderna, quebrou, tem que ser processado, seguir todo o trâmite normal. Agora o problema é que isso não está acontecendo. A única forma que o pessoal está achando de conseguir é se pedir essa anistia, entendeu? Então, se estivesse funcionando tudo no trâmite normal, eles fossem julgados direto lá pela base, né? Começa tudo por baixo, não, já foi direto para cima. Só que a mulher riscou lá batom lá, aquelas palavras lá, que foi lavado, direto com água e sabão, pegou 14 anos, parece, sei lá quantos anos de cadeia, muito tempo. E é injusto, entendeu? E quando aconteceu no passado, que mataram, sequestraram, pintaram e bordaram, pediram anistia, e não demorou, foi muito, e foi passada essa anistia, e estão tudo livre e solto hoje, então acho que as coisas têm que ser ponderadas, né? Você vê traficante solto aí por tráfico de droga, muita carga de toneladas de drogas aí, solto, e cada negócio desse aí, acho que tudo tem seu limite, né? Ok, Murilo, obrigado pela tua participação. Bom, esse tema é de fato um tema polêmico e que movimenta bastante, principalmente as redes sociais no final de semana, e aí teve o caso da cabeleireira Débora, né, que pichou a estátua do STF com a frase lá, tem alusão ao ministro Barroso, perdeu o mané, e aí virou uma espécie de símbolo, todo esse debate começou a acontecer. Mas, de fato, só para a gente entender, no caso da Débora e de
outros acusados aí de participação no 8 de janeiro, eu não sou jurista, mas já andei pesquisando, o que acontece é o chamado concurso material, né? Todas essas pessoas, elas estão sendo acusadas de participarem, independente do grau de participação, de participarem de atos, né, e de crimes que vão além da pichação, aí no caso da Débora. É o concurso material. Todos que estavam lá são acusados de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, dano qualificado, associação criminosa. E ainda existe todo esse debate. O que alguns movimentos pedem é que as penas sejam individualizadas, que as ações sejam individualizadas, mas há um entendimento no STF em que todas essas pessoas respondam, de fato, pelos atos do 8 de janeiro, independente do grau de participação. É algo que gera um debate e, acima de tudo, eu acho que o movimento de ontem, além de tratar dessa questão da anistia, é um movimento político, né? Um movimento que foi encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com o objetivo, claro, de mostrar a sua força política, a força política do seu grupo e projetar já esse grupo para as eleições de 2026. Mas é preciso continuar marcando terreno, né? Politicamente. Eu ouvi aqui o João Magalhães sobre esse assunto, porque de fato, João, é algo que tem dividido opiniões, é algo que tem levantado debates na sociedade brasileira e que até 2026, com certeza, vai ser uma das pautas que vai ser aí até ter um certo protagonismo na eleição do próximo ano. E eu pergunto também ao João Magalhães, aproveitando, João, você acha que há a probabilidade de fazer diferenciação, de fazer o julgamento de forma diferenciada, até mesmo porque todos praticaram, cometeram a mesma prática criminosa, e aí eu coloco como exemplo aqui, Natan, na prática do linchamento, não tem como você julgar individualmente cada um, porque todos participaram daquele linchamento. Quem deu um chute, quem deu uma mãozada, né? Exatamente. Não tem como diferenciar. Não tem como diferenciar, porque todos foram cúmplices, todos foram partícipes do ato em si. Então não tem como fazer de forma individualizada. Natan, Chico Gomes, bom dia para vocês, bom dia à nossa audiência, a Érica e o Diógenes aqui nos estúdios. É claro que, de fato, eu concordo que esse assunto tem tido um protagonismo nas discussões políticas do nosso país, totalmente com vistas em 2026. É bom lembrar que essa discussão, né, tanto do que ocorreu no dia 8 de janeiro, como também a própria questão da anistia, ela é uma pauta que fortalece, né, o grupo político vinculado ao bolsonarismo e com certeza vai se fazer presente também no debate eleitoral de 2026. Agora, de forma específica, sobre o que ocorreu no dia 8 de janeiro, Chico Gomes, a minha leitura é de que, obviamente, houve uma tentativa ali de ruptura, né? Tá mais do que claro, há mais do que provas suficientes para a gente entender que houve um ensaio, que houve um movimento no sentido de tentar fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecesse no poder. Isso, a investigação do Supremo Tribunal Federal tem deixado isso de forma muito clara. O objetivo era esse. E como todo plano, né, como toda estratégia, há uma cúpula, que são líderes, né, pessoas que estão ali para pensar como executar a estratégia, e há aqueles também que são praticamente uma massa de manobra. Há aqueles que concordam com essa tese e aí não estão encabeçando o movimento, né, não são ali os líderes intelectuais, mas são exatamente utilizados para fazer corpo, para fazer com que a tese, né, ganhasse, inclusive, a opinião pública. As pessoas que foram a campo no dia 8 de janeiro, eu entendo que elas devem sim ser enquadradas, né? O Natan acabou de citar a questão dos crimes, né? Que elas respondem, né? E se o movimento teve o objetivo óbvio ali de tentar fazer uma ruptura no processo democrático, né? Se atentou contra o Estado Democrático de Direito, essas pessoas precisam sim ser julgadas e condenadas pelos crimes que elas participaram. A diferença que eu vejo delas para os generais, Braga Neto e os outros, é porque uns eram líderes intelectuais, estavam ali coordenando intelectualmente a tentativa, e os outros
infelizmente, foram utilizados como massa de manobra. Muita gente, até sem saber o que de fato estava fazendo ali, né? A gente vê muitos, inclusive, que estavam ali com pautas que eu acho que, sinceramente, fogem da realidade, mas, enfim, todo mundo precisa responder. A pauta da anistia vem depois, né? E aí, claro, a anistia, é bom até que se diga, é um procedimento da democracia, né? Porque não se faz anistia num regime autoritário. Então, quem luta hoje por uma anistia, é bom que saiba que está se utilizando de um processo democrático, de um instrumento que existe na democracia. É bom lembrar disso. Agora, acredito que não deve ser prioridade do Congresso discutir esse assunto. A gente tem hoje uma inflação, um preço de alimentos muito caro, Chico Gomes. Quem foi ao supermercado no final de semana viu que o leite estava caro. Era o café, mas agora também o leite está caro, né? Quem foi lá fazer a compra lá dos seus alimentos viu que a inflação está alta, né? Eu acho que tem problemas mais urgentes para o Congresso, para o governo federal se preocupar, do que ficar discutindo a anistia a uma tentativa de golpe de Estado, de interrupção do processo democrático. E aí, Natan, João, você de casa, o que eu costumo dizer? A anistia é um ato contraditório. Como é que eu vou pedir anistia se eu me julgo inocente, se eu digo que nada tem a ver com aquilo? Então, ao meu ver, quando eu me antecipo para pedir anistia, para pedir perdão por um crime que eu estou sendo acusado e me julgo ser inocente, eu estou assinando uma confissão de culpa. Bom, 7h27, vamos ouvir a opinião do povo, né, aqui. O povo fala, 2106-9927. Bom dia, quem fala, por favor. Bom dia, prezado João Magalhães, Natanael, Chico Gomes, professor Sérgio Mendes. Natanael, João e Chico, por gentileza, eu gostaria de tratar de um assunto que, infelizmente, é pauta recorrente no Brasil e no mundo, que é a questão do feminicídio. E nós verificamos agora a morte, né, daquela jovem adulta, se eu não me engano, na Zona Sudeste, por conta aí de um relacionamento que não prosperou. E aí, infelizmente, é o que acontece com a maioria das vítimas do sexo feminino. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340 de 2006, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, que infelizmente parece que não impõe, né, aí o respeito necessário às mulheres, principalmente por conta dos homens, que as tratam como objeto. Nós temos uma lei severa, a Lei 11.340, ela penaliza as ações cometidas contra a mulher, mas parece que não está sendo empecilho, infelizmente, para o cometimento desses crimes. Veja que há uma crescente no número de casos de feminicídio no Brasil, e nós temos que dar um basta nisso, principalmente as nossas autoridades públicas, a sociedade civil em geral. A gente tem que realmente reunir-nos e fazer com que isso tenha um estanque, porque do contrário nós vamos ver jovens com as suas vidas ceifadas, em detrimento desse machismo arraigado e que perdura por gerações. E eu advogo, Chico, Natanael, João Magalhães, que a educação deve partir principalmente de casa, onde você tem que ensinar desde muito cedo aos meninos a respeitar as meninas, as suas irmãs, principalmente a dar uma educação em que você não coloque ali justamente barreiras entre uma educação diferenciada entre homens e mulheres. Por quê? Porque você termina, infelizmente, fazendo com que haja uma fragilidade, e é que a gente vai ver isso, uma educação diferenciada. E aqui a gente pede mais respeito, a gente pede o cumprimento do devido processo legal e que esses criminosos sejam julgados aí pelos rigores da lei. Ok, professor, obrigado pela tua participação. De fato, um tema muito importante, né? E daqui a pouco nós vamos tratar desse caso especificamente do final de semana. Mais um feminicídio na Zona Sudeste de Teresina, no conjunto habitacional Tancredo Neves, né? Uma jovem de 33 anos morta pelo ex-marido. E aí o professor Sérgio Mendes fala aí da questão da punição. Nós temos uma questão no nosso país de punição muito branda. Nós não temos a previsão, a lei não permite a pena de morte, por exemplo, nem a prisão perpétua. Mas eu defendo que nós possamos ter leis mais severas, e leis essas que o indivíduo possa de fato se sentir punido, porque o cara, quando vai preso, Natan, ele tem banho de sol, tem visita íntima, tem uma alimentação balanceada. E aí, meu amigo velho, qual é o sentimento de estar sendo punido? Nenhum, porque o cara tá lá tá em um spa. Você pode ver, Natan, que às vezes o cara é magro e sério, velho. Parece uma vara de escorrer tripa
quando sai do sistema prisional, sai gordo, polido. Bom, aí fica difícil. Só rapidinho, Nathan. Na semana passada a gente divulgou, era uma chamada da capa do Jornal Dia, que o número de feminicídios tinha aumentado 32%, né, nos 3 primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No final de semana, a gente infelizmente viu essa tragédia se repetir. O que parece que tem ficado claro, primeiro, é que a legislação, concordo com o Chico, ela é branda ainda no sentido do feminicídio, mas ela existe, e o que a gente tem acompanhado de casos é que esses feminicidas estão sendo presos e estão ficando muito tempo na cadeia. Agora, parece que aí entra novamente a questão cultural. O que a gente vê hoje é que mesmo com a legislação, mesmo com a atuação de penas alternativas, como a questão da distância, né, que é preciso... Na medida protetiva, os crimes continuam ocorrendo e aumentando cada vez mais, o que o professor Sérgio foi muito feliz no que diz respeito à necessidade realmente de uma educação cultural, enfim, porque de fato o que a gente observa é que os crimes estão aumentando cada vez mais, há uma legislação, há uma punição que é branda, mas há uma punição, e mesmo assim não tem sido suficiente para evitar esse tipo de crime, porque parece que quem comete esse crime, enfim, prefere acabar com a sua própria vida, né, do que entender que um relacionamento acabou e seguir a sua vida, mas infelizmente é uma praga que tem aumentado cada vez mais.